Olá, eu sou a professora Karine e hoje a nossa aula será de Geografia. Vamos começar com um joguinho da velha, que está lá no site da modernacompartilha.com.br e você pode acessar com o seu login e senha que já foi enviado para vocês. Vamos lá! Que tal testar seus conhecimentos sobre a localização do território brasileiro e sua organização política? Responda as questões corretamente para completar uma sequência de 3 sinais iguais e vencer este jogo da velha. O território brasileiro é formado por quantas unidades federativas? Quais essas opções? 28 contando todos os estados, 25 contando todos os estados ou 27 contando 26 estados do Distrito Federal? Isso, essa daqui. Quais são as regiões mais industrializadas do Brasil segundo a divisão regional do IBGE? Quais são as mais industrializadas? Quais regiões que têm mais indústrias? Região Norte e Nordeste, Sul e Centro-Oeste ou Sudeste e Sul? Qual dessas tem mais indústrias? Isso, Sudeste e Sul. Qual das alternativas a seguir apresenta apenas países que fazem fronteira com o Brasil, ou seja, que estão encostadinhos lá no Brasil? Argentina, Bolívia e Chile, Paraguai, Uruguai e Venezuela, Equador, Guiana e Peru. Lembra lá que a gente estudou que são apenas 2 países na América do Sul que não encostam no Brasil, que não fazem fronteira. Se você lembrar o nome desses 2, você pode excluir as alternativas em que eles aparecem. Lembrou? Isso, era Equador e Chile. Então, não pode ser esta, nem essa. Muito bem, ganhamos o jogo da velha. Você acertou as respostas e completou a sequência de 3 bolinhas. Você pode entrar lá no site do Moderna Compartilha e entrar com seu login e senha que você recebeu pelo sistema, acessar o livro de Geografia e procurar lá na página 44. Digita aqui em cima 44, que vai aparecer esse joguinho no fim da página para você. Se você escolher outros itens aqui, você vai ter outras perguntinhas provavelmente. Então, pegue o seu livro de Geografia, abra na página 36. A partir dessas páginas, você terá uma revisão dos últimos conteúdos que nós estudamos. O texto que você vai ler mostra a divisão regional do Brasil ao longo do tempo. As divisões regionais do Brasil. Ao longo da história, a regionalização do território brasileiro foi feita de várias maneiras. Em 1940, o Brasil foi dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro, Este ou Leste e Sul. Veja o mapa 1. Então, isso foi em 1940, esses nomes para as regiões. Aqui está o mapa 1 mostrando como que eram as regiões, né? Esses nomes aqui nessa legenda. Mais tarde, em 1960, essas 5 regiões já haviam sido modificadas. O nome de 2 delas mudou e todas passaram a abranger uma área diferente. Observe no mapa 2. Então, mapa 2, aqui para a gente olhar, né? 1960, já ficou os nomes que a gente conhece hoje, né? Veja aqui, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Mas veja que os estados que compõem essas regiões eram diferentes. Atualmente, a região Este não existe mais. A região Nordeste foi estendida até a Bahia e foi criada a região Sudeste, que abrange estados que pertenciam à região Leste e à região Sul. Além disso, uma parte do território do Centro-Oeste passou a integrar a região Norte. Observe o mapa 3.
Então, mapa 3 aqui, Brasil, regiões atualmente. Então, aqui já estão os nomes e os estados como são atualmente, como é agora nas regiões. Olha de novo aqui a nossa região, né? Atualmente somos em 3 estados na região sul. Nosso Paraná, aí tem Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Anteriormente, ó, no mapa 2, o nome era região sul, mas tinham 4 estados, né? Os nomes já eram como os nossos de agora, mas os estados eram outros que faziam parte dele. Aí você tem algumas atividades para lembrar disso. Então, você vai responder lá do que trata o texto. No texto, que expressões indicam a passagem do tempo, que palavrinhas lá no texto que a gente leu, que indicam que foi passando o tempo e foi mudando as coisas. Você vai copiar essas palavrinhas aqui. 3. Observe a sequência temporal destes mapas. Então, esses 3 mapas aqui agora, só da região Nordeste. Letra A. O que essa sequência de mapas mostra? O que está mostrando aqui, ó, nesses mapas? O que aconteceu? Letra B. Complete o quadro com a sigla dos estados que formavam a região Nordeste em cada período. Então, aqui dentro do espacinho você vai pôr as siglas, só as siglas, não o nome completo do estado. Igual tá aqui, ó. C para Ceará, RN, PB, tá? Isso de acordo com a época. Então, olha no mapa de 1940, copia as siglas aqui. Lembrando que a sigla sempre tem que ser em letra caixa alta. Se for preciso, nas que tem mais, você pode fazer uma linhazinha para dividir, né? Para ficar 2 linhas para você escrever as siglas. A letra C, você não vai precisar fazer. Agora você vai para a página 42. Então, 42 de Geografia. Nós vamos continuar as atividades. Então, lá em cima, além das eleições, de que outras formas a população pode participar da administração do município? Então, além de votar no prefeito e no vereador, que outros jeitos que as pessoas podem participar das coisas que acontecem na cidade? 14. A imagem abaixo mostra 3 regiões de um parque. Qual foi o critério dessa regionalização? Veja, está mostrando aqui as 3 regiões e a legenda do que tem nessas 3 regiões. Qual foi o critério dessa regionalização? O que eles pensaram para poder separar assim? Por que até aqui é um nome? Tá? Você não vai precisar escrever essas respostas do A e B no livro, você vai contar para a professora no Tira Dúvidas. Letra B. Como o IBGE regionalizou nosso território? Qual foi o critério utilizado nessa regionalização? Então, volta lá no textinho, pesquisa por que o IBGE separou lá aquelas regiões que a gente tem hoje, por que aqueles estados estão em determinadas regiões, tá? Procura lá e conversa com a professora no Tira Dúvidas. 15. Identifique a região em que está localizado cada um dos lugares representados nas fotos. Então, você tem aqui no meu, tá aparecendo bem grande, mas no seu livro tem lá 5 fotos pequenininhas, tá? Você vai identificar em qual região que é isso. Então, olha a legenda. Município de Mateiros, em Tocantins, em 2015. Procura lá no mapa das regiões onde que é Tocantins. Procura e escreve aqui, região tal. A mesma coisa para as outras fotos. Leia a legenda, vejam que ali tem dicas para você localizar no mapa que região que ficam esses lugares que está dizendo ali. Isso. Aí, a número 16. Imagine que o território do Brasil foi representado por um círculo dividido em 100 partes iguais. O esquema ao lado mostra quantas partes desse círculo corresponderiam a cada região brasileira. Então, está mostrando, se o Brasil todo fosse esse círculo inteiro, a parte que está em verde seria o tamanho da região norte. Olha que grandona a região norte, né? Aí aqui a parte de rosa seria centro-oeste e assim por diante. Que região tem a maior extensão territorial, o maior espaço? Qual é a maior de todas? E qual tem a menor extensão? Fácil, né? Só fazer uma linha ali embaixo e responder com lápis. Letra B.
como foi possível identificar cada região no círculo? Já até disse a resposta agora há pouco, né? Letra C, em qual região você mora? Quantas partes do círculo correspondem a essa região? Então, essas 3 perguntinhas, você faz uma linha com régua e lápis e responde aqui, que são respostas bem curtinhas e fáceis. Exercício 17. Observe o gráfico e responda. Brasil, moradias com acesso aos serviços de saneamento básico, separados por região 2015. Então, tem aqui as regiões, aqui a porcentagem de moradias de casas que tem saneamento básico, tá? Aqui embaixo diz moradias com acesso aos serviços de abastecimento de água, coleta de esgoto e de lixo. Esse é o significado de saneamento básico, tá? Quem tem água tratada em casa, que vem da torneira, no nosso caso aqui no Paraná, da Sanepar, né? Que tem coleta de esgoto, que tem coleta de lixo, passa o caminhão na frente da casa para recolher o lixo. São medidas de higiene. Letra A. Que região tem mais moradias com acesso aos serviços de saneamento básico e que região tem menos acesso? Só olhar no gráfico. Não esqueça de fazer uma resposta bonitinha e completa. A região que tem mais acesso ao saneamento básico é a região tal e a que tem menos acesso é a região tal. Letra B. Quantas moradias em cada 100 têm acesso aos serviços de saneamento básico na região em que fica a unidade federativa onde você vive? Lembra lá, a unidade federativa é o estado. Qual é o nosso? Qual é a nossa unidade federativa? Paraná. Então, olha lá, qual desses lugares aqui, qual dessas regiões que a gente está? Aí ele está perguntando quantas moradias que têm acesso ao saneamento básico na nossa região. Então, veja lá qual dessas que é e olha o númerozinho que responde, tá? Com base no gráfico, em que região o governo deve aplicar mais recursos em saneamento básico? Explique. Onde que está precisando mais? Em qual região que está precisando mais o governo ajudar e aplicar mais dinheiro lá para melhorar o saneamento básico? Então, diz onde e diz por que que precisa. Por que que o saneamento básico é importante. E, por fim, a página 44, que diz para você completar o mapa do Brasil, fazendo as coisas que está pedindo aqui. Então, letra A, escreva no mapa a sigla de cada unidade federativa. Você vai escrever com muito capricho dentro do estado aqui a sigla do estado, não o nome do estado, a sigla, tá? Escolha 5 cores diferentes, exceto azul, e pinte cada região de uma cor. Então, essa você vai escolher. Não pode ser azul, porque azul é a cor dos oceanos, né? Nós vamos pintar as terras aqui. Então, você vai escolher 5 cores, né? Bem diferentes uma da outra, de preferência, e você vai criar sua legenda. Pinta a legenda de acordo com as cores que você escolheu. Então, eu escolhi o amarelo para ser região norte. Então, tá. Então, vou pintar aqui esse quadrinho da legenda de amarelo e vou pintar a região norte de amarelo aqui, bem caprichado. E assim por diante. Escreva no mapa o nome do oceano que banha o Brasil. Onde no mapa? No lugar do oceano. Pode ser aqui ou aqui, que tem espaço, tá? Então, escreve oceano tal. O oceano que banha o nosso Brasil. E, por último, pinte os oceanos de azul. Então, em todos os espaços que for água, você vai pintar de azul. Pode ser de leve para não apagar o nome do oceano que você escreveu do ladinho, tá? Cuidado que, para ver onde que é o oceano, tem alguns espaços aí em volta do Brasil que não são oceanos, ó, são outros países. Toma cuidado, tá? Se for preciso, compara com um mapa das páginas anteriores. E exercício 19. Com base no mapa acima, responda. De que cor a unidade federativa onde você mora está pintada? Explique. Então, aqui é de acordo com a cor que você pintar no seu mapa em cima. Você vai localizar qual é a nossa e vai dizer que cor que está pintada e por quê. Quais unidades federativas se limitam com aquela onde você mora? Que outros estados estão em volta do Paraná? Então, escreve lá. Quando você terminar de responder, você vai para o vídeo da correção conferir suas respostas.